é um sonho com figuras femininas, né? Irma é feminina, mas Irma é o próprio Freud. Todas são. Todas nós sonhamos, eu brinco com vocês e falo assim, né? A casa é vocês, né? A outra pessoa é você, né? Os objetos que aparecem. Porque quem está sonhando? Então, assim, por mais que eu use imagens e figuras e contextos, cenários e outras tantas coisas, eu só estou usando essa simbologia para falar alguma coisa sobre mim mesmo, sobre meu próprio inconsciente. Tá certo? O que vai aparecer é todo bagunçado, é todo figurado, né? Não, mas eu tenho certeza, no sonho era meu pai que estava lá. Sim, você usou a figura do seu pai, ele aparece como seu pai. Na verdade, é quem está colocando o diálogo ali, quem está fazendo toda a situação, quem está montando, é você. Ele vai chamar o inconsciente, Freud claramente diz assim, a outra cena. Se há uma repetição, alguma coisa quer ser dita, mas não necessariamente uma coisa desprazerosa. Mas por que você fez a ligação com o desprazer? E pode ser uma coisa angustiante ou até desprazerosa. Pode. Veja, para nós não vai fazer muita diferença. O importante é que tenha um sonho e que ele se repita. E que ali nós possamos tirar alguma coisa. Ele fala, ela só lembra do canal. Veja, ela é uma francesa e tem o canal da Mancha, que é o que divide a França da Inglaterra. E tem várias piadas, tanto de ingleses quanto de franceses, dizendo assim, que a grande diferença é o canal, quem está para lá do canal, quem está para cá do canal, né? E aí ela até faz uma referência dizendo uma brincadeira lá, né? Estamos a um passo de alguma coisa ridícula que é o que está do outro lado do canal. Porque na hora que ele faz as interpretações, ele não poupa nada. Ele fala da sexualidade, ele fala você tá travada lá com a ideia, né, da transar com seu pai, e, assim, as interpretações do Freud eram sempre interpretações muito galgadas na sexualidade, porque ele acreditava, né, dessa experiência da sexualidade infantil, e ele não papas na língua, ele não poupava. Então ela fala, você é meio brincalhão e meio ridículo. Se a pessoa tem certeza, aí nós temos dúvida. Por quê? Porque o inconsciente vai gerar a dúvida no sonho. Ele trabalha com a ambiguidade, né? Uma ideia que se contrapõe a outra. Isto é dúvida. Então o Valabrega fez uma leitura, o Lacan está dizendo assim, para mim é o contrário. Não, o que o Freud está dizendo, o livro sagrado é o livro dos sonhos, né? É a dúvida que nos interessa, não a certeza. Certeza está no consciente. Estamos todos certos que estamos aqui juntos. O sonho não é um fato. Ele é a expressão de um desejo. Mas nós sabemos que os desejos são ambíguos. Ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Lá no inconsciente, inclusive, é sempre assim. Porque nós temos sempre a coisa e o contrário da coisa. Senão nós não conseguiríamos viver. Eu só sei que é bom porque existe o mal. Eu só sei que é belo porque existe, sei lá, o feio. Eu só sei que tem o branco porque tem o preto. Nós construímos o mundo a partir de ambiguidade. É exatamente a dúvida que nos interessa. Porque ela pode nos levar a um recalcado. O recalcado está lá no inconsciente e ele está cheio de dúvida. Foi uma experiência que deveria ter seguido numa linha, mas não seguiu, se interrompeu de alguma forma. Deixou alguma coisa em aberto, né? Deixou afetos presos ali. Então, eu quero ouvir o sonho exatamente porque pode vir alguma coisa que me dá a pista do recalque, é importante. Que está lá mexendo na vida da pessoa, fazendo sintoma, né? No corpo, na mente, nos objetos, né? Algum sintoma está aparecendo. Somos sempre muito bons com as mulheres. O rei da Inglaterra é o Deus, e ele dominava a Irlanda, então, e a Irlanda queria se libertar, até hoje ainda, né? Confusão atrás de confusão por causa da dominação inglesa. Então, vamos, né? Se ele é um babaca, se ele não existe, tudo é permitido. Ele está fazendo uma equiparação com o superior. Por quê?
E ele fala assim, quando eu esqueço alguma coisa, né, ou eu ignoro alguma coisa, é alguma coisa da lei. A interrupção do discurso, né? Ele está falando assim, que eles estão discutindo lá o que é, né, a resistência. Da resistência, isso pula para outra coisa. O que é essa outra coisa? Primeiro, o que é a resistência? Tudo que pode, isso para Freud, tá? Tudo que pode atrapalhar o andamento de uma análise é uma resistência. Tem muita coisa que pode ser resistente. Pode haver também resistência do analista. Por isso que o analista faz a sua própria análise. Porque muitas vezes alguma coisa que apareceu no paciente vai gerar uma resistência nele. Isso vai aparecer na análise, porque muita coisa pode atrapalhar esse processo, né? O quanto o inconsciente se esconde. E ele usa todo tipo de artimanha para se esconder. Esquecimento, esquece o horário, não aparece, diz que a análise não é boa pelo telefone. Verdade, né? De querer ir rápido demais. A experiência analítica, ela é, por definição, uma experiência lenta e gradual. Não dá para acelerar muito, porque pode gerar esse tipo de coisa. A pessoa se assusta e resistência, se afasta. E o Lacan está dizendo, deixa eu então te dar uma imagem para que você compreenda do que é que eu estou falando. Quando o discurso se interrompe, é alguma coisa da lei, é alguma coisa do superego que não está totalmente compreendido para aquela pessoa. Ele não considera isso uma resistência. Ele considera que faz parte da leitura do discurso, aonde a pessoa não consegue falar completamente aquilo que ela desejava falar. Como Lacan é o cara do discurso, ele está lá ligado na linguagem. Então ele diz assim, existe uma lei, que é a lei da troca de mulheres. Ele vai estudar lá o Lévi-Strauss, né, que foi aquele cara que veio para o Brasil, escreveu uma obra muito bacana, falando das as leis de parentesco. Ele diz assim, então o camarada está dentro dessa lei, mas aí de repente, ao invés de se apaixonar por uma mulher de fora da tribo, ele se apaixona pela irmã. Se ele for falar sobre isso, ele vai conseguir falar claramente de que ele corrompeu uma lei? Provavelmente não. Vai fazer parte de um discurso onde ele vai se interromper. Ele diz assim, isso não é resistência, isso faz parte desse discurso que está interceptado pelo superego e que mostra alguma coisa que está falhando. E que pode ser sintomático para ele, inclusive. Ele pode se apaixonar pela irmã e querer casar com a irmã. E vai dar uma encrenca na vida dele. Tem resistência? Tem. Muita coisa pode ser resistência. Muita coisa pode atrapalhar a análise. Mas esta interrupção do discurso, não. Isso não é. Aí ele dá o exemplo do Deus. Vamos voltar para o Deus. Se o superego não existisse, o fato de eu saber que existe uma lei que permite que eu faça alguma coisa, me autoriza a fazer essa coisa. O supereu, que nós temos uma visão de que ele é sempre uma espécie de um vilão que está lá, né, tomando conta, querendo controlar tudo, né, fica lá escravizando o eu, né, porque o id tem uns impulsos, então tem que segurar. Essa é a visão que nós temos clássica do supereu, que é o supereu da primeira versão freudiana, né, depois ele mesmo dá uma mudadinha disso. Para Lacan, ele também é o dono das leis, e ele determina aquilo que nós podemos fazer. Se eu elimino o supereu, eu não sei o que fazer. Para Lacan, o supereu, ele não é um vilão, ele não é nada disso. Ele é o cara que está lá controlando aquilo que eu posso fazer. O que é a neurose? O supereu é o mandão, eu sigo tudo que ele me diz. Eu sou aderente demais às leis. Se eu não tenho supereu, ele desaparece, como é que eu vou ser neurótico? Nós estamos olhando para um supereu agora que, além de ser o controlador, é o autorizador. E ele vai trazer uma terceira dimensão mais à frente no estudo dele, e vai dizer assim, ele não só controla, como autoriza, como exige que você tenha satisfação nas coisas.
Ele desdobra o super-eu em 3. Ele fala, eu tenho lá as leis, né? Então eu tenho controle, né? Eu tenho o que eu posso fazer, uma vez que as leis estão definidas, eu sei o que eu posso fazer, mas também existe alguma coisa que diz para mim assim, faça e tenha prazer. Na verdade ele vai usar um outro termo que a gente ainda não estudou, então só vou falar para ficar como uma informação, tá? Ele vai dizer assim, goze. É ele como instância que controla aquilo que você vai ter prazer, tá usando a história, né? Claro. Dizendo assim, esse cara não era um babaca. Na minha opinião era mais babaca do que os outros, né? Mas ele está dizendo porque ele tinha o quê? Opinião própria, né? Ele não seguiu as leis. Que lei é essa? As leis do reino, só pode casar com quem tem título, só pode casar dentro, né, das famílias reais, a história do Charlie e da Diana, né? Um casamento arranjado, nunca foram com a cara um do outro, né? Foi aquela palhaçada, acabaram separados, cheio de problemas, né? Do que ele está falando aí? Por que ele fala que o super-eu, né, está nesse mesmo nível? Porque todas as leis estão lá. Eu preciso ser bonzinho, né? Eu não posso ter raiva, eu preciso ser um cara legal, eu não posso xingar os outros. São todas as leis que estão lá, né? Reforçando o que a gente falou sobre o super-eu, né? Ele diz o que fazer, mas também pode dizer aquilo que você vai fazer, mesmo contra as leis. Fazer. Para o Freud, como é que o sonho se forma? Ele pega o teu dia a dia, os eventos do seu dia a dia, muito provavelmente alguma coisa que já aconteceu, vai acontecer, que é o seu imediato do dia a dia. Ele aproveita esse conteúdo, mistura com um conteúdo sexual, infantil, reprimido e monta um sonho. Então ele fala assim, o analista tem que desmontar o sonho quando ele está ouvindo e interpretando junto com a pessoa, porque a pessoa não consegue compreender que as duas... Mas qual é o conteúdo que ele usa? Ele está dizendo aqui, é o conteúdo da vigília, é o conteúdo do seu dia a dia, só que não só isso, ele aproveita uma carona, que ele está falando da história da libido aí, né? O eu tá rebaixado, então ele não tem tanta resistência, e ele fala assim, há uma inversão da libido. A libido vai para o inconsciente e vai trazer conteúdos recalcados. Por isso que para nós é interessante sempre analisar os sonhos, porque tem uma parcela do dia a dia, que é conteúdo de vigília, conteúdo do dia a dia, mas junto com esse conteúdo vai vir lá alguma coisa do recalcado. Ele aproveita, vamos dizer assim, né, uma carona e acaba movendo alguma coisa desse conteúdo inconsciente. Ele junta os dois. Então o que ele está falando aqui é que o Freud, quando for teorizar sobre a libido, porque ainda na interpretação dos sonhos ele sabia da libido, mas ele ainda não tinha teorizado. Ele vai teorizar nos 3 ensaios da sexualidade, que é 1915, está muito à frente. Então ele diz assim, quando ele teorizar, ele vai dizer, a libido tanto vai para frente, ela vai para o eu, do inconsciente para o eu, quanto à noite, quando está dormindo e o eu está relaxado, ela volta, ela tem um refluxo. Ela volta para dentro do inconsciente e aí ela pode mover esse recalcado que está ali. Mensagens estão junto. O processo psíquico, ele só está citando 2 aí, né? Mas ele diz assim, todo processo psíquico, não importa qual seja, ele tem uma resistência. Inclusive existe uma resistência do próprio sonho. Como o sonho é um processo psíquico, muitas vezes se a pessoa está muito perturbada, ela dorme demais para sonhar bastante, ou ela não dorme para não sonhar. O que está funcionando aí? Um processo psíquico com a sua resistência. Então, o que ele está dizendo para a gente? A transferência, por exemplo, que também é um processo psíquico que acontece na análise, porque o paciente, muitas vezes,
transfere para o analista alguma coisa que ele sentiu com o pai, com a mãe, com o irmão. Ele faz uma espécie de uma passagem daquele sentimento para o analista. Ele diz assim: este processo acontece e a resistência desse processo também acontece. Porque todo processo psíquico tem a sua própria resistência. Por quê? Porque o sistema psíquico, ele tenta manter equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É aquela coisa assim: eu não vou perder o controle, eu não vou ficar louco. As coisas precisam estar em equilíbrio. Então, quando vem uma pressão muito forte, não importa qual seja, de qualquer processo, sonho, transferência, né, qualquer coisa, o sistema de controle, vamos dizer, né, que é o eu, ele breca isso. Ele fala assim: isso não, ou nesta intensidade, não. Atrapalhado. Esse Fechner, né, Fechner é um precursor, é de 1850, é antes do Freud, inclusive, né? Ele e o tal do Wundt são os pais da psicologia, né? Mas o Wundt é que é reconhecido por causa do laboratório, né, o experimento com os ratos, aquela coisa toda. Esse Fechner vem antes. E esse Fechner, essa tal dessa psicofísica, ele dizia o seguinte, ele falava assim: o fenômeno da consciência. Por que a psicologia tão envolvida com a consciência? Porque desde os seus primórdios, e os primórdios estão aí, né, no Fechner, o que ele afirmava é que o fenômeno da consciência devia ser um fenômeno universal. O que isso quer dizer? Ele chega a afirmar que as plantas têm consciência, que as pedras têm consciência, que existe uma consciência universal. Isso vai para o campo das maluquices, né? Mas ele descreve experiências que ele faz com plantas, ele faz experiências com pessoas interagindo com plantas, e ele diz assim: há um grau de consciência aí. E uma das coisas que esse Fechner fala, e que o Freud faz referência no livro da interpretação dos sonhos, é que para ele o sonho acontecia num outro lugar psíquico. Quando ele começa a estudar o sonho, o tal do Fechner, ele fala assim: o sonho não acontece na consciência. Acontece num outro lugar psíquico. Que lugar é esse? Ele não chega a determinar. Ele deixa mais ou menos as entrelinhas, dizendo que quando nós estamos sonhando num nível coletivo. Vocês vão falar, muitas teorias esotéricas usam isso. Já viram? Viagem astral. Já. É muito comum as pessoas dizerem assim: no sonho você sai do seu corpo e viaja pelo universo, encontra com os seus antepassados, encontra com gente do futuro e viaja por aí. Ele era o cara que começou a estudar isso para valer. Não chega a falar propriamente de um inconsciente, mas ele meio que abre o caminho para isso, dizendo assim: temos consciência e temos algo mais. Este algo mais seria a fonte dos sonhos. Claro que o Freud pega a carona aí. Então o que o Lacan está dizendo para nós, está dizendo assim: tá vendo? O cara deu umas viajadas na maionese, mas ele abriu uma porta que o Freud aproveitou para falar de um inconsciente. Outras pessoas já tinham falado de inconsciente, né? Isso desde a Grécia Antiga já se falava de inconsciente. Não é uma novidade. Mas o Freud vai juntando um monte de coisa e diz assim: tem um cara aqui chamado inconsciente, que é uma das coisas que estão acontecendo. A libido vai e volta, aí ele teoriza como é que esse sistema funciona. Mas o que ele está dizendo para nós, né? Tem bases teóricas que o Freud levantou, não desenvolveu, e cabe a nós agora desenvolver. Ele não chama de estágio, ele chama de estádio, e o próprio Lacan também usa o mesmo termo,
porque não é uma sequência de tempo. O estádio é alguma coisa que está estabelecida. Então, o que acontece a teoria freudiana diz que nós temos um estádio oral, tudo pela boca, depois nós temos um estádio anal, tudo pelo ânus, depois um estado genital. E não são estágios, porque a ideia de estágio é alguma coisa que começa, tem uma duração e termina. Estágio 1, estágio 2, que nem um ano letivo. O estádio não, é alguma coisa que acontece e permanece, ela se estabelece. Depois, outro vai acontecer. Diferentemente do que a gente imagina, o Freud não falou de estágios de desenvolvimento. Ele nunca falou nada de estágios, porque isso estabeleceria um processo evolutivo, um processo de desenvolvimento. E desenvolvimento passa sempre por aquela coisa, o que ficou para trás, ficou para trás. É substituído por aquilo que vem na frente. Nós sempre olhamos, né, para os processos de desenvolvimento como alguma coisa que segue substituindo o que é antigo. Se eu tenho pulsão oral quando eu sou criança, porque eu estou mamando, isso não vai desaparecer quando eu estiver sendo adulto. Ao contrário, pode ser inclusive que isso tenha sido tão prazeroso que eu vou ser um adicto de bebida, por exemplo, quando eu for adulto. Outra confusão, Freud não fala nada de regressão para os estádios. Ele fala da regressão da libido, que pode atingir qualquer um desses estádios. Veja, uma pessoa que é adicta de bebida, ela bebe porque muito provavelmente a libido dela, que deveria estar se movimentando em outras direções, está regredindo para o estádio oral. O tal do Silésio estava falando das palavras que são parecidas, né? O Wort e Wort lá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, como nós temos uma ambiguidade muito grande na linguagem, tudo acaba sendo aquilo e o contrário daquilo. O sonho vai trabalhar com esse universo da linguagem. E a vigília também. E o nosso dia a dia também. Então ele diz assim, este lugar que o tal do Fente, né, o Fechner lá estava falando, um outro lugar psíquico, que para ele era o universo, ele não, né? O Lacan está dizendo, sabe, ele estava mais ou menos certo, porque da onde vem a linguagem? Onde é que está a linguagem? Não sabemos. Quem inventou? Da onde veio? Quem é o juiz da linguagem? Tem um juiz da linguagem? Alguém que diga, né? Se eu inventar uma palavra agora, esvrunde, e der um sentido para ela, e eu começar a passar para vocês, e vocês começarem a falar para os outros, como é que aparece uma gíria? Vamos falar das antinomias, porque elas são ideias contrárias, válidas. Veja, o que é uma antinomia? É quase que uma ao contrário da outra, mas as duas são válidas. Então, o que ele está dizendo? Né? Ele está dizendo assim, ao mesmo tempo que o sistema é um sistema que tem uma única direção, Freud está dizendo para nós que tem duas direções, porque tem a regressão. Ele fala assim, né? Nessa página, nós não comentamos, eu esqueci, da página lá, 400 não sei o que é o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, tem aquele desenho que parece um pente, inclusive a gente chama de pente mesmo, né? E tem a entrada e a saída. É uma flecha que entra nesse pente e uma flecha que sai. Isso é o reflexo, porque é estímulo-resposta. E o que o Freud fala? Entre o estímulo e a resposta, alguma coisa fica registrada. E ele vai dizer, este registro é o inconsciente. São as marcas minêmicas, ou memórias. Né? Então, o que o Lacan está dizendo para nós assim? Olha, o próprio Freud está trazendo para nós uma antinomia, porque ele está dizendo, o sistema funciona, né, numa única direção, mas
no sonho há uma regressão. Eu volto para trás e o sistema motor está desligado porque eu estou dormindo e eu volto para trás para poder fazer um sonho. É uma regressão da libido sobre as minhas memórias. É assim que o sonho se manifesta. Que não é a mesma ação que eu tenho no dia a dia, porque no dia a dia eu tenho estímulo, resposta, que é o famoso sistema reflexo, que é o sistema também que a psicologia usa. Os estudos do Wundt são estudos sobre o arco reflexo. Aí ele diz assim, o Freud parte do mesmo arco reflexo, só que a hipótese dele é de que também em determinadas condições, que é a determinada condição do sono, eu posso ter uma reversão, uma regressão. Aí ele fala assim, isso não é uma coisa fácil de admitir, porque ele mesmo está se contradizendo. Ele diz assim, tudo indica de que é assim mesmo. Quando a consciência é rebaixada e o corpo dorme, o sistema reflexo funciona ao contrário.